Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de rodar o vídeo do dia 6 aí, eu queria dar dois recadinhos para você. Primeiro, vai ter o treinamento presencial avançado do Valério, do Gradiente Linear, dia 12 de novembro. Vai ser em São Paulo, beleza? Então, se você quer aprender mais, se você quer se aprofundar nessa técnica de dados quantitativos, distribuição, faz esse curso que você não vai se arrepender. Entra aqui no link que eu vou deixar, olha o que você vai aprender, olha quem aqui que é o Valério, o que você vai aprender, 12 de novembro, e tem um cupom de desconto aqui do canal, GL5A. Você tem 5% de desconto aqui em cima desse valor, beleza? Você vai lá conhecer muita gente, fazer network e às vezes ainda vai aprender outras coisas lá com GG Trader. Então vai lá que vale muito a pena. Segundo recadinho, fechei parceria com a Orama, corretora Orama, que é a dona da FlexScan. Então tem um link aí abaixo também para abertura de conta, se você quer usar FlexScan de graça e ainda conseguir condições especiais de corretagem, você vai pagar apenas 9 centavos por mini contrato. Se você está operando aí, ganhar 200, 300, 500, isso aí vai dar, sei lá, 5, 6 reais de corretagem. Micharia. Então é isso aí, vamos pro vídeo, valeu, tamo junto. Fala galera, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 10 de outubro. Já deixa o like aí na confiança, se inscreve no canal. Vamos para mais um dia aí de operação. Passando aqui para os 15 minutos. Tá tocando aqui no Sigma nosso, que dá mais ou menos no 116.100. Eu já entrei aqui na operação. 116.100 aqui, ó, 116.085. Entramos comprados com 6 linhas, um contrato por linha, entrada e saída a cada 120 e o nosso stop aqui de 650. Vamos deixar ele no fundo aqui. Analisando aqui a situação, estava tocando 1% aqui de Sigma, de variação com relação ao fechamento de sexta-feira. Uma coisa que eu tenho observado agora, do ponto mais alto do dia, ele já tinha caído mais de 1.300 pontos. Normalmente uma perna por volta de 1.000, ele faz uma correção. Aqui está indicando para gente, olha que absorção, a rejeição que está tendo aqui, nesse ponto aqui, na quantidade de agressão, esse indicador, que ele mostra aqui esse retorno. Nos nossos 15 minutos, estabilizando aqui o MACD nos 15 minutos, apesar de só ter o quarto candle, mas nos 5 minutos ele já tinha dado um indício pra gente que ele tinha começado a exaustão, a cansar aqui o movimento. Beleza? Então a gente passa agora para os 5 minutos. Olha aqui o tamanho desse volume aqui nos 5 minutos, nesse candle aqui. E por que também? Olha, esse aqui é o fundo de sexta-feira. Então uma zona de muita briga, é o fundo de sexta-feira. E também é a região, aqueles 60 minutos, é esse ponto aqui, ó, mais ou menos, ó, que a gente tá, quando ele tá nesse ponto que foi a máxima de alguns meses atrás. Então tá brigando nesse ponto, é um ponto também muito considerável. Então por isso que a gente entrou comprado aqui. Outra coisa muito interessante, observe aqui, olha a barreira que tem para baixo. A gente tá no 116 mil. Ah, tiraram. Tinha muito lote aqui para baixo. Então provavelmente ou foi consumido ou tiraram. Mas a gente está muito confortável com a operação. Deixar o arroz secar. Nesse momento aí. Vou colocar aqui 44 negativo. Quantos contratos carregados? 2 contratos carregados. É isso aí. Valeu e vamos seguindo aí na operação. Pessoal, só fazer alguns comentários aqui com vocês. Primeiro, para que eu estou usando Times and Trades? Olha aqui, ó, chegou nessa região, olha aqui, ó, do 7,95 até no 8,25, olha o tanto de ordem de compra que entrou. Então entrou fluxo de compra. Eu sei que aqui estão defendendo essa posição. Ainda que ele avance, vai entrar provavelmente uma defesa mais abaixo. Faz a correção do movimento, eu coloco a realização dos meus contratos no bolso, certo? Ponto que eu estou observando, da máxima aqui do dia, ele já caiu, para a nossa entrada aqui que foi no 106 mil, já tinha caído 1.256 pontos. Então eu estou pegando um parâmetro de quando ele anda 1.000 pontos num sentido, ele já está pensando em dar uma corrigida. Então andou 1.000, eu entrei, andou 1.200 e normalmente ele dá uma corrigida aqui de uns 50%. Então daqui a pouco eu acredito que vai entrar a correção.
Outro ponto, o MACD aqui, ó, ele está começando a estabilizar nos 15, mas nos 5 minutos ele já tinha me dado indício de redução, ó, nos 5 minutos. Desde este ponto aqui, ó, foi máxima aqui, ó. Desse ponto aqui ele começou a diminuir, ó. Cresceu um pouquinho, mas está diminuindo. Está quase invertendo para compra o MACD aqui nos 5 minutos. Então é um indício também. Outra, o maior volume do dia foi aonde? Observe isso aqui. O maior volume do dia nos 5 minutos, ó, foi nesse ponto aqui, ó. Nesse aqui. Quase a extremidade do dia. Depois de andar 1000 pontos, ele tem uma defesa aqui, ó, uma absorção no maior volume do dia. Então aqui eu já vi que entrou muita defesa aqui. Ele continuou descendo depois, mas provavelmente vai continuar entrando defesa. E agora ele está lateralizando aqui, e eu acredito que daqui a pouquinho ele vai subir. Porque já chegou no ponto de exaustão, para a gente estar aqui entre 1% e 0,5%. E 95% das vezes ele volta aqui do 1,5%. Então a nossa entrada tem que sempre pensar, por que eu estou entrando no 1% em vez de no 0,7%? Ó, eu tenho 500 pontos aqui, 560 para o menos 1,5%. Então, 840 meu stop sem carregar nada. Então ainda olha onde estaria meu stop. Lá para baixo ele descesse direto. Como aqui ele já está carregando e descarregando, ele já está colocando dinheiro aqui no bolso. Neste momento R$44. Então procuro analisar esses indícios de exaustão. Para quê? Para entrar na minha operação. E aqui no Times and Trades eu uso para observar defesa. Ó, depois daquele ponto entrou muita defesa, ó, entra defesa, entra compra, entra defesa, entra compra. O que está me indicando o quê? Está tendo muita briga nessa região, está tendo absorção do movimento de venda nessa região. E daqui a pouquinho, nos 5 minutos aqui, a hora que ele tocar, se não segurar na média de 5, provavelmente ele rompe para cima. Beleza? Então é isso que eu procuro observar para entrar e depois para gerenciar minha operação. Passei aqui para os 5 minutos, para quê? Para definir o meu ponto de saída. Então aqui eu faço o espelhamento de Fibo, se esse realmente for fundo. Essa aqui foi a última perna de baixa. Então tem 161, 161 e 261. Então a minha saída, região que eu vou considerar. Temos aqui o ajuste do dia, ó. Região muito importante aqui, o ajuste do dia. O fechamento. Não, isso aqui foi o fechamento de ontem. A região mais negociada. Vou olhar aqui onde é que está minha POC no dia. Minha POC no dia está aqui, ó. Deixa eu tirar a projeção. POC do dia está no 108, 116, 835. Foi a região mais negociada do dia. 116, 835. Não apareceu aqui, vou colocar aqui, ó. 116, 835. Então aqui seria um ponto interessante para pensar numa saída também. Então já fiz a projeção de Fibonacci, já analisei qual foi o ponto mais negociado do dia. Então conforme a operação evoluir, ó, 116, 835, vai estar perto aqui do segundo alvo de Fibo. Então aqui seria a abertura do dia. Um ponto interessante para fazer a nossa saída da operação. Vou deixar marcado aqui esse ponto. E para finalizar, uma coisa que eu tinha comentado com vocês é a questão dos vácuos. Lembra que eu comentei? Olha aqui, ó. Vácuo. Eu tinha marcado aqui. Não teve quase nenhuma negociação aqui, ó, nesse ponto. Então, quando ele entrou aqui, ó, o que aconteceu? Foi lá embaixo quase que de uma vez, 400 pontos. Então, eu falo, pô, eu vou entrar aqui nesse ponto, tem que observar, porque se ele perder, ele vai andar aqui seguido e já vai carregar bastante parte dos meus contratos. Então procuro sempre observar esse ponto, que aqui foi aqui do 116.500 até o 116. 116.500. Então, ó, mais ou menos no sigma 1. 116.500 até aqui no 116, ó. No 1%. Vou entrar aqui numa região de vácuo, que se ele perder, ele já vai carregar aqui 4 contratos de uma vez. Olha lá, se tivesse entrado no sigma 1, 600 pontos, ó, já estaria passando um calor danado. Então a gente procura ser mais conservador e agregando aí as nossas decisões com esses gráficos em outros tempos e os indicadores. Vocês podem observar aqui no Ace-Wave que já foi uma queda com grande volume. Essa segunda queda já aqui com um volumezinho muito pequeno. O que diz pra gente que dificilmente vai ter uma puxada forte para baixo aí desse ponto.
o nosso MACD ele inverteu para compra nessa lateralização e agora novamente inverteu para venda aqui, mas como tava um mercado lateral, não dá para considerar muito essa movimentação de MACD aqui com o mercado lateral nesse range muito pequeno. A última agressão pesada de venda que a gente filtrou aqui, 1.500 lotes, foi lá em meio-dia e 41, no 115.845, mais ou menos no ponto da média aqui. Ou seja, tem quase uma hora que a gente não tem uma agressão pesada aí na venda. Pessoal, não sei se está dando para ver aqui, ó, mas essa foi uma região de grande negociação entre mais ou menos aqui o 850 e o 960. Vai encontrar uma resistência. Se ele conseguir romper essa zona aqui, ó, a gente vê aqui o vácuo. Próximo ponto de resistência aqui é no 116.258 e a gente vê aqui, ó, outro vácuo de negociação, ó. Então a próxima resistência que a gente teria seria aqui no 116.582. Então é importante a gente observar essas regiões de interesse aí parece que o mercado reagiu, ó, nos 15 minutos agora, fez um candle bom, um candle com volume maior do que a média anterior. E aí a gente precisa que ele passe por essa região aqui agora para a gente definir. Esse ponto aqui é a região de milhar da Ibov, que costuma ter muita negociação também. Então a operação está indo bem, vamos ver aqui quanto que a gente está no momento. Agora já são 1,40, R$41 aqui. É isso aí. Zona de muita negociação e além aqui também, ó, nos 5 minutos, está tocando a média de 20. Então a gente precisa que rompa a média de 20 e rompa essa zona, essa região de interesse aqui para ir buscar aí os nossos alvos. Eu imaginei que ele tinha dado a exaustão máxima aqui, claro que tem sempre possibilidade de cair, mas então vamos jogar a nossa setinha para baixo aqui, crendo que esse foi o último ponto de exaustão. E também fazendo a nossa contagem aqui das ondas de Elliott, seria aqui, ó, perna 1, onda 2, a onda 3 que normalmente é maior, a onda 4 que normalmente é complexa e a onda 5 seria essa última perna aqui. Coloquei nos 2 minutos para ficar mais fácil a contagem. Então mais um indício que está indicando um ponto de reversão para a gente daqui, um ponto de exaustão. Para quem não assistiu outros vídeos, o que é região do milhar do Ibov? A gente deixa o Ibov aqui, ó, nos 115.000, 116, 117, sempre tem muita negociação. Tem muita gente posicionado em opções nessa milhar, dá para você ver lá no site da B3. Então nesses pontos de milhar de Ibov, no índice tem os juros, por isso que ele não é redondo igual aqui, a gente são regiões de grandes pontos de negociação e de defesa. Galera, nesse momento aí, R$193, a gente tem observado aí MACD nos 5 minutos, quando ele começa a desacelerar, está indicando a exaustão, e a gente confirma nos 15 minutos quando realmente faz 1, 2 candles menores, só que a gente tem que entrar antes para pegar o carregamento de alguns contratos. O volume aqui da subida, a gente vê a diferença, o volume dessa queda com relação às demais quedas. A balança do poder, quando pega a tendência, a gente vê a diferença do movimento. Então olha aqui, ó, essa queda aqui. Continuou caindo, sempre fazendo fundos menores, mas olha aqui, ó, balança do poder invertendo aqui até para compra. Então diminuiu a força da queda a partir desse ponto aqui quando lateralizou. Então a gente ficou tranquilo para entrar na operação. E a gente olhando aqui no Times and Trades também, a gente procura ver a agressão, especialmente na hora da entrada, se está encontrando muita defesa nos pontos ou não. Queria mostrar uma coisa para vocês. Deu uma puxadinha para cima aqui, ó, nós temos uma região de interesse no 116.258, que é uma região que vai ter bastante briga aqui. Mas conseguindo passar, a gente pega uma região de vácuo aqui, ó, uma região de pouca negociação, ó. Nesse momento aí, a gente está com 253, bom sinal pra gente que ele subiu, fez o pullback na 20 e deslocou. E aí onde que ele foi? Região da milhar de Ibov. Depois de fazer aquela correçãozinha, andou 600 pontos, olha aqui, ó, onde foi brigar e foi voltar. E daí voltou, tocou fundo 2 vezes e manteve lateral. R$269. 4h38 da tarde, encerrando aqui a nossa operação. R$335, a nossa stop era de 650, aquela boleta de 6 linhas e 120 a cada entrada e saída, então a gente busca pelo menos 50%, seria 325. Eu estou de férias, por isso que eu segurei a operação e pude esperar mais um pouquinho. A gente entrou aqui no Sigma 1%,
ele caiu mais um pouquinho, ficou lateral, caiu mais um pouquinho, depois ele deu uma puxada boa aqui de uns 600 pontos, mas eu estava fora do computador, tinha ido almoçar. Aqui poderia ter sido um ponto bom de saída, mas eu coloquei o stop de preservação em 400 com 20%. Ele voltou, fez um fundo duplo novamente, ficou lateralizando entre essa região e depois subiu, provavelmente vai parar aqui na milhar do Ibov. A gente sempre analisa aqui o MACD nos 5 minutos, quando ele está desacelerando para verificar a nossa entrada, ele antecipa um pouco a exaustão. Então a nossa entrada foi mais ou menos aqui no 1%, ele começou a desacelerar aqui, o MACD. A gente observa também o volume do dia, nesse candle aqui ele fez o maior volume do dia, nesse aqui também fez um grande volume, então a gente pega essa região aqui que era por volta de tese 30 normalmente, quando abre o mercado à vista, só que hoje ele foi dar o maior volume aqui, eram 11h30, normalmente quando ele dá pico de volume do dia, ele dá exaustão e retorna daquele ponto. Uma coisa também que eu tenho observado e que funciona muito, porém hoje não funcionou, é quando ele cruza aqui a média para cima, eu comentei com vocês, nesse ponto aqui ele cruzou para cima, a média menor da maior do MACD, nesse ponto aqui, normalmente ele volta, mas felizmente aqui ele só caiu 413 pontos. É o suficiente para carregar os nossos contratos e depois descarregar. Então aí, deixa o seu like, comenta aí, comenta lá no Instagram, no direct, manda mensagem se tiver dúvidas, gradiente, @linear_. E tamo junto, mais um dia que a estatística funcionou, depois da entrada aqui, ele caiu no máximo aí 635 pontos, nosso stop é de 840 pontos se ele descer direto. E como eu disse, a gente sempre usa aqui a barreira do 1,5% com Sigma 2, que 95% das vezes ele retorna daqui, e hoje não foi exceção. É isso aí, grande abraço, tamo junto, valeu!